Você sente que trabalha, trabalha e o dinheiro simplesmente evapora? A sensação de viver para pagar contas é comum, mas existe um caminho para sair dessa armadilha. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma mentalidade que transforma a sua relação com o dinheiro. Esqueça as complexidades e os termos técnicos. A chave para a liberdade financeira está na simplicidade, e ela pode ser resumida em apenas 3 números. Imagine um funil de entrada. Todo o dinheiro que você ganha, seja do seu salário, de um bico extra ou de rendimentos, entra nesse funil. A forma como você direciona esse dinheiro define seu futuro. A maioria das pessoas deixa que ele escorra sem controle, preenchendo buracos de despesas supérfluas e dívidas. Mas o que aconteceria se você dividisse esse fluxo de forma consciente? A primeira fatia, a menor delas, é a mais poderosa. É a porção que o seu eu do futuro agradece. Destine 10% de tudo que você ganha para um objetivo maior, a sua independência financeira. 10%. Simples assim. Esse valor não é para a próxima viagem ou para a compra de um eletrônico, mas para construir a sua base, a sua fortaleza financeira. E o segredo é, faça isso primeiro, antes de qualquer outra despesa. A segunda fatia, de 20%, é o seu escudo contra o imprevisto e o seu motor de crescimento. Ela se divide em 2 partes cruciais. A primeira parte é a sua reserva de emergência. Aquele dinheiro para o pneu furado, para a geladeira que pifou ou para uma despesa médica inesperada. É a sua tranquilidade. A segunda parte dessa fatia é dedicada a realizar seus sonhos de curto e médio prazo. A viagem de férias, a entrada do carro, a reforma da casa. É o seu motivador, o seu combustível para continuar. A terceira e maior fatia, de 70%, é a que mantém sua vida funcionando hoje. É com essa parte que você paga suas contas mensais, moradia, alimentação, transporte, educação, saúde e lazer. É o seu dinheiro para viver, para aproveitar o presente. O desafio não é viver com menos, mas sim com 70% do que você ganha, e não com 120%. A grande sacada aqui é que essa divisão não é uma regra rígida, mas um ponto de partida para a reflexão. O objetivo não é se privar, mas sim ter clareza sobre para onde seu dinheiro está indo. Ao seguir esse princípio, você deixa de ser refém das circunstâncias e assume o controle da sua vida financeira. É uma jornada que começa com uma simples decisão e se fortalece com a disciplina. Agora me diga, você já parou para pensar na quantidade de dinheiro que desperdiça anualmente com coisas que nem se lembra mais? Qual percentual do seu dinheiro você tem destinado para construir o seu futuro? A regra na mira. Responda nos comentários. Mas por que 10, 20 e 70? Não são apenas números aleatórios. Eles representam um equilíbrio, uma estratégia que respeita as suas necessidades atuais sem sacrificar o seu futuro. Quando você começa a alocar esses 10% para investimentos, não se trata de se tornar um milionário da noite para o dia. A mágica está no poder dos juros compostos. Um pequeno valor, investido consistentemente ao longo do tempo, se multiplica de forma exponencial. É o famoso dinheiro trabalhando para você. Muitos subestimam o impacto de R$100 investidos hoje, mas o que parece insignificante no presente pode se transformar em uma pequena fortuna no futuro, graças à paciência e à disciplina. A fatia de 20%, por sua vez, é o seu seguro contra a volatilidade da vida. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que, com a perda de um emprego ou uma despesa médica inesperada, viram anos de trabalho desmoronarem? A reserva de emergência é o seu colchão de segurança. Ela te dá o tempo e a tranquilidade para se reestruturar sem recorrer a empréstimos caros ou se desfazer de bens preciosos. E a parte dos sonhos de curto e médio prazo? Ela é a sua recompensa, a certeza de que você está progredindo em direção a algo que te motiva, que te inspira a manter a disciplina. E os 70%? Eles são o seu presente. Não se trata de uma vida de privações, mas sim de uma vida consciente. De saber que o seu lazer, a sua alimentação, a sua moradia, tudo está dentro de um limite que permite que você construa o futuro que deseja. O verdadeiro desafio é otimizar essa fatia. É encontrar formas de reduzir custos sem perder qualidade de vida. É trocar o carro caro por um mais econômico, renegociar contas ou simplesmente ser mais consciente na hora de gastar com coisas supérfluas. A grande maioria das pessoas gasta 100% ou mais do que ganham, vivendo em um ciclo vicioso de dívidas e estresse. Elas não constroem nada, apenas sobrevivem.
Mas você tem a chance de quebrar esse ciclo. A jornada para a liberdade financeira não é sobre enriquecer rapidamente, mas sim sobre construir um castelo sólido, tijolo por tijolo. E esses 3 números são o seu mapa, o seu guia para essa construção. O primeiro passo é o mais difícil, mas também o mais importante. Começar a destinar o primeiro %, depois do segundo, até chegar aos 10, 20 e 70. É uma mudança de paradigma que começa hoje, com a sua decisão de tomar as rédeas da sua vida financeira. Poliana nunca teve luxo. Cresceu em uma casa simples, em um bairro onde o silêncio só existia depois da meia-noite. O pai era pedreiro, a mãe fazia faxinas. O que entrava era contado, e o que saía, muitas vezes, ia no sufoco. Ela cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, quem nasce pobre morre pobre, e que investimento é coisa para rico. Mas Poliana sempre teve uma inquietação dentro dela. Aquela voz que diz que não precisa ser assim, que existe outro caminho. Só que não bastava ter vontade, ela precisava de direção. Aos 24 anos, formada em administração e ganhando pouco mais de R$2.000 por mês como assistente em um escritório, Poliana vivia como a maioria, esperando o próximo salário, parcelando o básico, guardando quase nada e fingindo que estava tudo bem. Até que um dia, voltando de ônibus para casa, viu uma senhora lendo um livro todo rabiscado na lateral. Curiosa, puxou conversa. Aquela mulher se chamava Dona Dalva e tinha 67 anos. Morava sozinha, era aposentada e investidora. Isso mesmo, investia. E mais, vivia com folga, ajudava os netos e ainda tinha planos de viajar para a Itália no ano seguinte. Poliana ficou sem entender. Como assim a senhora consegue fazer tudo isso? Perguntou meio incrédula. Dona Dalva sorriu e respondeu: porque eu aprendi a regra do equilíbrio, menina. Eu divido tudo o que ganho em 3 partes, nem mais, nem menos. Naquela noite, Poliana não dormiu. A conversa com aquela senhora virou um clique. No dia seguinte, ela procurou sobre aquilo na internet, assistiu vídeos, leu artigos e encontrou o nome escondido por trás daquela filosofia: a regra 10, 20, 70. E o que ela descobriu foi surpreendente. Era como se tivesse encontrado um mapa antigo enterrado sobre o concreto da vida moderna. Um mapa que mostrava 3 trilhas. A primeira trilha era a da liberdade futura. 10% de tudo que se ganha deve ser guardado ou investido. Não importa quanto você ganha, importa o hábito. A segunda trilha era a da responsabilidade. 20% vai direto para dívidas, metas e obrigações importantes. Aqui está o poder de quitar o que te prende e construir o que te leva adiante. A terceira trilha era a da vida real. 70% para viver. Aluguel, alimentação, transporte e o que for necessário. É o espaço controlado para manter o presente vivo, mas não matar o futuro. Poliana viu tudo com novos olhos. Era como se tivesse encontrado um mapa antigo enterrado sobre o concreto da vida moderna. Um mapa que mostrava 3 trilhas. Um punhado disso, um punhado no solo da responsabilidade e o restante no solo do amanhã. E foi isso que ela começou a fazer. No primeiro mês, com medo, mas decidida, ela separou R$200. Foram R$20 para o futuro, 40 para organizar dívidas e metas e 140 para viver. Foi apertado, sim, mas ela sentiu pela primeira vez que estava assumindo o volante da própria vida. E algo curioso aconteceu. Ao seguir esse padrão, Poliana começou a perceber os excessos que antes passavam despercebidos. O lanche todo sábado, a assinatura que não usava, a corrida de aplicativo que poderia ter virado caminhada. Tudo isso somava. Com o tempo, ela percebeu que não era sobre o valor em si, mas sim sobre o hábito de respeitar o próprio dinheiro. Era como cuidar de 3 plantas diferentes. Uma que só floresce no futuro, mas cresce com consistência. Outra que precisa de poda e atenção, porque tem galhos pesados, as dívidas, os compromissos. E a última que é bonita, mas exige controle, senão suga tudo, o presente. E é aí que Poliana entendeu. A maioria das pessoas só rega a planta do presente e, por isso, nunca colhe nada além do que já tem. Nos meses seguintes, Poliana se manteve firme. A cada salário que caía, antes de qualquer gasto, ela já fazia a divisão: 10% para o futuro, 20% para os compromissos e 70% para a vida. Ela começou a usar o que tinha aprendido no curso de administração para organizar sua própria vida.
Montou uma planilha simples, onde cada linha representava um passo em direção à liberdade que ela tanto sonhava. Ela não se comparava mais com os outros, porque agora tinha um plano que fazia sentido. Não era sobre ganhar mais, era sobre fazer melhor com o que já tinha. 2 meses depois, Poliana quitou um cartão de crédito que carregava há mais de 1 ano. Em 6 meses, zerou todas as dívidas. E o que era reservado para compromissos virou um fundo para realizar sonhos. Uma pós-graduação em gestão financeira, uma viagem para visitar os pais no interior e até uma pequena reserva de emergência. O dinheiro que antes evaporava sem explicação, agora era ferramenta, não inimigo. Foi nessa época que ela conheceu o Tesouro Direto. Pegou aqueles 10% mensais e começou a investir. Depois veio a renda fixa, os CDBs, depois os fundos imobiliários. Ela não entendia tudo no começo, mas cada passo aumentava sua confiança. E o mais poderoso era perceber que aquilo era possível mesmo ganhando pouco. Aos 27 anos, Poliana já tinha mais de R$16 mil investidos, uma vida sem dívidas, paz na hora de dormir e, mais importante, a sensação de que o futuro não seria mais uma ameaça, mas uma oportunidade. Enquanto muitos à sua volta ainda viviam do piloto automático, Poliana já fazia planos de abrir seu próprio negócio. Ela queria ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, porque percebeu que a regra que mudou sua vida não era sobre matemática, era sobre escolha. Ela entendeu que o que separa quem vive preso do que vive livre não é a quantidade de dinheiro, mas o destino que você dá a cada centavo. E sabe o mais incrível? Poliana nunca ganhou mais de 2 salários mínimos nos primeiros anos dessa jornada. Ela não teve ajuda externa, não herdou nada, não venceu na loteria. Ela só decidiu aplicar uma filosofia que a maioria ignora por parecer simples demais. E talvez essa seja a grande lição. O segredo da liberdade financeira não está escondido em fórmulas complicadas. Ele está disfarçado de disciplina, camuflado no que parece pequeno, invisível para os apressados. Então agora eu te pergunto, você consegue viver com 70% do que ganha sem sentir que está se sacrificando demais? Ou essa ideia ainda parece impossível? Se sim, parabéns, você já está a um passo da virada. Se não, então a regra está na mira. Agora comenta aqui embaixo, regra na mira ou fora de alcance? Escreve com sinceridade, quero saber onde você está nessa jornada e o que mais te impede de seguir esse caminho. E se essa história da Poliana te inspirou, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, porque todo mundo merece conhecer o mapa escondido da liberdade financeira. Mas só vai encontrar quem tiver coragem de olhar além do óbvio. Nos vemos no próximo vídeo. Esse é o canal Manual do Conhecimento. Quem aprende primeiro, enriquece primeiro.